E aí, mano, beleza? Eu me chamo Professor Luciano Melo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Flechas da História. Hoje vamos fazer um vídeo especial aqui no canal. Primeiro, de uma série dedicada à história do movimento da cabanagem paraense. Eu moro no estado do Pará e aqui temos uma belíssima cultura, alimentação, música, arte e tudo que você puder imaginar de bom e alegre nós temos aqui. Aqui também temos uma belíssima história. Neste vídeo, vamos começar a falar de um dos episódios mais marcantes da história paraense. Vamos falar sobre o movimento da cabanagem. Então, pega teu açaí e vem-te embora pro vídeo de hoje. Solta a vinheta! Durante os anos de 1835 a 1840, o Império do Brasil viveu um período chamado de regências, pois o imperador Dom Pedro I havia abdicado do trono do Brasil para ir para Portugal, deixando o trono para seu filho, Dom Pedro II, que na época possuía apenas 5 anos de idade. Como o imperador na época era apenas uma criança, era incapaz de controlar o país. O governo então foi entregue aos partidos políticos da época que passaram a administrar o país. Contudo, várias províncias estavam descontentes com o poder político centralizado apenas na corte do Rio de Janeiro e desejavam ter mais autonomia e poder. Algumas pensavam em separar-se do Império do Brasil e ter a sua autonomia e liberdade para conduzir seus assuntos sem a interferência dos regentes. Assim, irão explodir movimentos de Algumas pensavam em separar-se do Império do Brasil e ter sua autonomia e liberdade para conduzir seus assuntos sem a interferência dos regentes. Assim, irão surgir insurreições que explodirão em todo o território brasileiro, como a Farroupilha no sul, a Sabinada e Balaiada no nordeste e a cabanagem no norte. Naquela época, a província do Grão-Pará compreende os atuais estados do Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia e Roraima, sendo a maior província do país. O movimento da cabanagem teve um enorme alcance e se espalhou pelos rios Amazonas, Tocantins e Madeira e seus afluentes, fazendo todo o território se transformar em um verdadeiro campo de batalha. O nome desse movimento carrega uma curiosidade fascinante, pois este é um termo pejorativo que se referia às habitações típicas da época da província, construídas como cabanas ou palafitas nas regiões ribeirinhas e pobres. Esse movimento tinha como grandes objetivos resolver a questão da pobreza e miséria que estava o povo da região, que além de péssimas condições de moradia, também sofria com doenças, desempregos, escravidão e maus tratos. A cabanagem também foi um protesto para que o governo do Rio parasse de mandar para a região governadores que eram nomeados para administrar, mas não se importavam com a situação social das pessoas ou em realizar melhorias na província, sendo que muitas vezes sequer já tinham visitado a região. A cabanagem era formada em grande parte pelas classes mais baixas da província, índios, mestiços, escravos e ex-escravos, juntos a membros de uma classe média ansiosa de mais influência que compunham a força rebelde. Os cabanos, após o início do movimento, chegaram a conquistar a capital, Belém, em 2 ocasiões. Na primeira delas, realizada em agosto de 1835, liderados por Félix Malcher e Francisco Vinagre, o palácio do governo foi tomado, o arsenal saqueado e o presidente da província, Lobo de Souza, foi assassinado. Contudo, a cidade foi retomada e os rebeldes forçados a se esconderem no interior pelas forças imperiais mandadas para enfrentar a revolta. Estas contavam com o reforço de mercenários estrangeiros contratados pelo governo. Diante do fracasso da primeira conquista da capital, os cabanos que lutavam no interior se reagruparam sob a liderança de Eduardo Angelim e, junto aos que haviam sido expulsos de Belém, formaram um novo e maior grupo, partindo novamente para a capital, conquistando a cidade após dura e decisiva batalha. Eduardo Angelim foi nomeado presidente da província e o seu governo defendia os mais pobres e profundas mudanças na sociedade da época, o que passou a gerar discordâncias entre a elite local que havia dado seu apoio inicial ao movimento. Mesmo diante das resistências internas ao seu governo, Angelim inicia seus trabalhos na capital em agosto de 1835,
Porém, as divergências e disputas entre as lideranças do movimento enfraquecem o governo, levando a um racha e a perda de apoio do governo Angelim, que deixa a capital em 1836. Uma nova guarnição imperial foi mandada para a região para acabar com o movimento e, após atacar e quase destruir a capital, consegue expulsar novamente os rebeldes para o interior, em 1836, reconquistando a capital. Durante o período de 1836 a 1840, a luta será travada no interior da província, pois os cabanos irão adotar táticas de guerrilha para enfrentar as forças do governo. Houve várias tentativas de tentar se reagrupar e dar nova força ao movimento, porém, os focos de resistência no interior eram atacados e destruídos brutalmente pelas forças do governo, sem dar chances ao movimento de se reunirem novamente. Estima-se que cerca de 30.000 pessoas teriam morrido durante a cabanagem, o que equivale a 30% da população total da província naquele período. Pessoal, este foi nosso vídeo de hoje sobre a história da cabanagem. Não te bate que a gente está só começando. Vamos detalhar mais este acontecimento, pois foi um momento da história nacional que teve uma grande repercussão, devido principalmente ter mobilizado muitas pessoas carentes em busca de melhorias. Então, vamos detalhar bem este movimento, pois todo paraense e todo brasileiro deve entender que o norte do país teve uma história de luta e tem uma história de luta pelo respeito que a gente merece ter. Forte abraço e até o próximo vídeo!